boa noite, bem-vindos ao Fala Campeão, o talk show da Rede 98. Hoje conversando com Vitor Petrino, direto de Santa Luzia para o mundo, lutador do UFC, um cara que eu tive o prazer de conhecer aqui através do pai dele, o nosso Icão. Né? É verdade. Tá passando bem? Tá tudo bom com ele? Tudo tranquilo, daquele jeito, né? É uma comédia. Obrigado, Vitor. Obrigado por ter estado aqui. Esse programa tem uma raiz na luta, né? Nossa primeira entrevista do Fala Campeão da história foi com o Minotauro. E a primeira entrevista da história do Fala Campeão na 98 foi com o Felipe Preguiça. E nesse meio termo tivemos o seu amigo também, Vanderlei Silva. Sim. E hoje estamos com você aqui, né? Alguns campeões já consagrados e aqui do lado já estou profetizando, sem dúvida nenhuma, um futuro campeão do UFC. Obrigado por ter aceitado o convite. Primeira vez, obrigado, Sérgio. Galera que acompanha o Fala Campeão, é sempre uma honra estar por aqui, ainda mais com essa fera braba aí, né? E, e feliz demais, né? Por estar em um espaço que já teve Minota, Vandeco e o próprio Felipe Silva que tá fazendo história no jiu-jitsu aí, né? Então, tá aqui é mais do que uma honra para mim. E conseguiram pegar nesse tempo difícil aqui em Belo Horizonte, né? Porque você já não mora aqui, viaja muito, muitos eventos. E aí, recentemente aqui, teve no fim de ano, como é que essa pausa na vida de um lutador é difícil, é complicado? Você ficar sem treinar, ficar ali só o dia inteiro, ainda mais imagino, pão de queijo, linguiça, café, queijo, o dia inteiro o pessoal empurrando comida, que a família inteira quer ver o campeão, né? Sim, a gente fala que vida de lutador é igual vida de caminhoneiro, né? A gente, viaja, trabalha, não para quieto, pega o trecho, é país, é luta, é evento, é seminário. Mas bom que quando a gente está em casa, ele tem que aproveitar tudo que não deu a aproveitar durante o ano. Eu falo que aqui eu já comi de conforto, estou comendo até agora, né? já tá tudo de volta à rotina. Sim. Normal, né? E me conta, você começa, Vitor, lá em Santa Luzia, já pensando em luta desde cedo? Qual que é a sua história de começo de luta? Isso eu acho bacana porque cada um tem uma. Muita gente vai, eu precisava de disciplina, não, eu queria aprender a brigar por causa de bullying na escola, eu queria... Cada um tem um motivo, né? Você já foi pra luta direto, passou por outros esportes? Como que foi o seu começo? Então, como a maioria das pessoas da região ali, eu comecei jogando futebol, né? Tinha o projeto antigamente chamado Projeto Atleta do Amanhã. Então a gente sempre ficou muito nesse meio dos esportes ali. Até que, teve alguns outros projetos sociais de capoeira, taekwondo. Mas como eu me lembro por gente, eu era um rapaz grande, mais novo. E no colégio a galera pegava muito no meu pé, os caras repetentes, né? Falavam assim, o cara grandão aí e tal, me sacaneava um pouco. Aí, certo dia eu tava voltando, peguei o coletivo, né? Voltando pra casa, eu vi que tinha inaugurado uma academia era boxe chinês, Sandá, do lado da minha casa. Assim, quer saber? Acabou esse negócio de apanhar no colégio agora. Eu lembro que com uma semana de boxe eu queria bater em todo mundo do colégio para descontar. Só que acabou que a disciplina do esporte é tão grande que eu comecei a treinar, a competir e tal. Eu lembro que eu treinando, com 3 meses, fiz minha primeira luta. Que foi no Fremisa, em Santa Luzia, chamado Copa K1 de MMA Amador. Que era K1 e MMA Amador. Aí, cara... MMA de cara já? Você nem fez modalidade específica? Não, tinha MMA, mas tinha luta de K1. K1 é kickbox. Sim, só K1, tá. Só K1. Aí, eu lembro que eu tinha 13 anos, se eu não me engano, 13, 14 anos. Aí, eu ia lutar contra um menino que acho que era professor da academia. Eles queriam fazer uma luta pra favorecer, fazer o nome do cara na época, né? Era algo assim do tipo. Eu nem sei nem que peso, não sabia o que era peso, não sabia o que era resto, sabia nada, só foi. Aí foi uma luta, né? Acabou que eu ganhei desse cara. Ele tinha uns 24 anos, eu acho, na época. Eu era um menino, né? Ganhei, apanhei pra caramba, mas ganhei. Aí eu comecei a tomar gosto, tá? Comecei a competir. Só que mesmo assim não tinha nenhuma referência de lutador. Eu era novo, a gente não tinha tanto acesso à informação. A gente via... O YouTube começou a ter YouTube naquela época. Nós estamos falando de 10 anos atrás. Você está com 20... 26. Então tá 13 anos atrás. Aí... E eu não procurava saber, minha referência era Rocky Balboa, que você via filme do Rocky Balboa, você via o Rambo, você via o Bruce Lee, meu pai gostava bastante. Aí até que então, eu vi os vídeos do Vanderlei Silva na época do Pride, Vanderlei Silva e Minotauro. Que era o que tinha, eram os campeões na época, era o que todo mundo acompanhava, o Anderson Silva, o próprio Anderson. Eu falei assim, caraca, bicho, eu comecei a me empolgar com essa hora de luta. Só que mesmo assim, eu nunca imaginei que eu ia ser profissional de MMA, porque a gente não sabia nem como começar e nem como o que é empresário, o que é luta, quanto que ganha o lutador, não tinha noção de nada.
Aí você foi tocando ali o boxe chinês e ia fazendo os eventos que tinha solto e tal. É, a maioria você pagava. Então, só que eu gostava de lutar. Eu gostava porque eu era um cara bem reprimido. Então, a luta era um lugar que eu conseguia Se sentir aquela soltar. adrenalina, Aí me você abandonou o soltar. futebol ali. Ah, futebol eu já vi que já não gostava mesmo, O não dava talento era tanto zero no certo. futebol? Ah, não, futebol era uma vergonha ali. Era foda. Eu gostava bastante, mas, pô, nunca levei muito jeito. É muito desengonçado. E, pô, e a luta era uma parada que eu não dependia tanto de, igual o futebol. Às vezes você depende do contexto todo do time, né? E luta não, por mais que tenha treinador, tenha tudo, chega dentro é só você. Eu sou um cara que nunca gostei de depender muito dos outros. Então eu sabia que na luta ali era Mais sua cabeça. eu comigo mesmo. E aí você começou a acompanhar evento também? Ou você já gostava de assistir um UFC, um boxe, alguma coisa ali lá Não, atrás? Zero? acompanhava nada. Porque era moleque, né? Eu gostava de, pô, e as lutas eram de noite. Às vezes eu nem aguentava ficar acordado. Eu era um menino que lutava com os caras velhos. E porque eu era pesado. Então eu nunca lutei com ninguém na minha idade. Eu sempre lutava com os caras maior de idade, 18, tudo mais, 30 anos. Aí acabou que eu fui lutando, gostava, e surgiu o Carline, Confederação Querido Carline, Fight. Federação Fight aqui. É, É o guerreiro do MMA aqui, né? Fala assim, o tanto que ele contribui para ele sim. poder se entregar como ele faz, e é o que você falou, deu oportunidade para muita gente, né? Pô, o Carline é o cara que fez a gente ver o MMA como é hoje. Porque por mais que era um evento amador, começou como campeonato de MMA amador. Nessa época eu nem lutei. Eu ia lutar, não tinha ninguém e ganhei de WO. Aí eu só cheguei a tirar uma fotinha. Ele chegou e olhou pra mim assim: você tem quantos anos? Daquele então, você tem quantos anos e tal. E Eu falei quantos anos assim, você tinha à época? ah, eu tinha 17. Acho que é 17, que a MMA podia lutar com 18. Aham. Eu ia fazer 18 anos. Aí ele olhou assim pra mim, tirou uma foto e falou assim: ó, fiquem de olho nesse menino aí, que esse menino tem futuro. Na época ele nunca nem tinha me visto lutar, só Mas me só viu. porque você já era grande e forte. É, aí, desde então a gente virou amigo, lutei todas as edições do Federação Fight e tudo mais. Que o Federação Fight, aí eu comecei a ver como que funcionava, porque a gente tinha o contato com atletas profissionais. Caras que já estavam fazendo história, lutavam em evento internacional, uns caras que não tinham o contato, não Foi onde sabiam. te abriu a porta ali, porque acaba que sua academia em Santa Luzia não tinha esse tipo de... Não tinha ninguém. Era só eu que competia antes. É que começou, tinha uma galera, mas foi chegando o tempo, a galera foi dispersando e ficou só eu e minha irmã. Só que só eu que competia. Minha irmã competia um tempo, só que ela parou também. Aí eu era o único atleta que tinha na academia ali. Então eu que era a referência do pessoal, né? Mas acaba que, de certa forma, não de certa forma, você foi um natural, porque isso aí que você tá me contando, com 3 meses, você topar entrar no ringue e trocar porrada com um cara 10 anos mais velho do que você, porque até hoje a gente vê profissional que chega antes da luta, barriga não para. Sim. Isso aí, se aceitar isso desde o começo, aquilo ali também foi te dando, você teve essa tranquilidade natural, preparação mental muito boa. É, tipo assim, eu até hoje o que eu penso, o medo existe. Só que o medo você tem que saber controlar. O perigo é real, mas o medo você decide ficar com medo ou não. E você transformar aquilo em combustível para chegar e falar assim, pô, o cara é grande, mas eu também não sou pequeno, então vamos resolver esse negócio ali. Do que às vezes você imaginar um cara um monstro. Hoje eu entro ali com qualquer um. E lutar no UFC, que é o maior evento do planeta, eu nunca lutei tão tranquilo na minha vida. Eu sentia mais pressão em lutar em eventos menores do que no UFC hoje. Por quê? Eu fico já imaginando, pô, se eu perder no evento menor, nunca vou entrar no UFC. Depois que eu entrei no UFC, vai assim, se eu perder, vou perder para os melhores do mundo, né? Então não seria vergonha nem desmérito, seria, pô, só de estar ali já é uma vitória muito grande. E tamo aí, hoje eu tô invicto na carreira, né? Sendo, pô, no profissional 10 lutas, 7 nocautes, uma finalização e 2 por pontos. Então, aí levando no que dá pra levar, né? E nesse caminho aí, eu quero falar muito de UFC ainda, mas que horas foi que você chegou então? Aí você fez o Federação, que você falou, opa, peraí, eu preciso começar um jiu-jitsu, eu preciso procurar uma academia que vai ter gente pra eu treinar de igual para igual, eu quero fazer isso da vida. Isso foi logo ali depois do Federação já então? Sim, pô, aqui no Federação Fight a gente começou a ver como que a máquina funcionava, como que era o MMA, que até então eu lutava boxe, Muay Thai, K1, Mas só em pé luta até em então. pé. Aí, qual que era o pensamento? Os caras não podem me derrubar, que se me derrubar eu não sei nada. Então eu treinava defesa de queda
e porrada. Então, a ideia era o quê? Nocautear e não ser botado para baixo. E funcionou por muito tempo. Só que o nível foi aumentando. Aí teve um dia, eu peguei um cara que ele era zero porrada e só jiu-jitsu. Era uma faixa marrom. Eu tinha uns 19, 18, não sei. Ele tinha uns 40 anos. Federação isso? No federação. Aham. Aí, pô, eu achei que seria uma luta fácil, assim, pô, o cara não sabe dar um 40 anos, soco, tiozão. tiozão, pá. O cara me botou pra baixo, eu não arrumei, foi nada. E naquela época o round era curtinho, era round de, por ser amador, round de 2, 3 minutos. Acho que era 3 minutos, se eu não me engano. Sim, o cara me botou pra baixo, agarrou, começou a só me segurar no chão ali, eu esperneando, esperneando. Eu falei assim, caraca, acabou a luta, perdi sem tomar um soco a luta. Aí eu falei assim, caraca, vou ter que aprender sendo de jiu-jitsu. Aí eu comecei a treinar o jiu-jitsu, comecei a gostar, entender como que funciona. Aqui em Santa Luzia, Belo Horizonte ainda. É, Quem só que foi seu primeiro professor de jiu-jitsu? Então, isso que era, eu não tinha uma academia assim, como eu tinha minha academia de boxe, a outra eu ia num amigo que treinava Entendi. E Santa praticando o chão com você. Luzia, eu ia na São Gabriel, na Grace, eu ia com os pessoal da Irmão Félix, eu ia em todas as academias, pegando um pouquinho de cada um. Porque aqui é muito separado isso. Então, às vezes eu não conseguia ir em BH ou em Santa Luzia, a gente ia em Santa Luzia e tal. Aí chega uma época que a academia conseguiu um professor para dar aula de jiu-jitsu pra gente, só que não tinha material humano para treinar. Eu treinava junto com as mulheres, aluno pagante, criança, e não foi desenvolvendo. Até que chegou, eu estava querendo estrear no profissional. Eu falei assim, agora eu vou estrear, tô fazendo jiu-jitsu, tô fazendo um... Só que eu senti que eu não estava pronto ainda. Eu falei assim, puta merda, que eu sempre imaginei que profissional era uma coisa muito... Faltando um pouquinho de confiança, hein? Porque eu não tinha nem sparring, não tinha ninguém para treinar comigo. Eu treinava com a minha irmã. Minha irmã tem 60 quilos, Olha o sparring 1,50 m. animado de treinar com você, o cara tem que ser animado mesmo. Né? Nossa, e era foda isso, entendeu? O pessoal já olhava assim, naquela época eu sabia que eu era cru, mas o pessoal já me olhava também como pô, um menino que gostava de lutar, porradaria, então o pessoal tinha até receio de treinar comigo. Aí eu falei assim, caraca, bicho. Aí eu tava pensando comigo, até tinha comentado com meu irmão, falei assim, cara, eu vou fugir, velho. Vou lá para Rio de Janeiro, vou para São Paulo. Quando o pessoal assustar, vou só ligar, eu tô aqui no Rio de Janeiro, vou bater na academia. Eu não conhecia Minotauro, não conhecia ninguém. Eu ia bater, tipo assim, tentar a sorte, a academia que me aceitasse. Na cara dura. Na cara dura. Falei assim, alguém vai ter que me aceitar, não é possível. Aí eu fui lutar um evento aqui em... Aí eu falei com o meu mestre, assim, pô, mestre, quero ser um profissional. Aí arrumou uma luta no Federação Fight. No dia da luta, ginásio lotado só com família. Você foi nesse dia? Aí lotamos o ginásio, maioria parente e tudo mais. Chegou na hora da minha luta, o cara foi embora. Ué, Eu tinha treinado, tava forte, pô, empolgado, ia ser estreia, né? animadão. E minha família, todo mundo já não gostava tanto de luta, porque tu não conhecia como que era o esporte. Eu falei assim, pô, velho, larga esse negócio, não mexe com isso, é um esporte perigoso, você vai ficar doente, vai ficar com Alzheimer, sei lá. Aí eu já tava, pô, meio desanimado. Eu falei assim, não, chamei a família inteira pra ver a luta e o cara foi embora. Não foi. Eu tava até com vergonha de sair do vestiário. Eu falei assim, caraca, bicho, como é que eu vou... Saiu vitorioso, pelo menos, dá uma vitória. Eu fiquei assim, puta merda, e agora? Vou pra São Paulo, pro Rio amanhã, quer nem saber, isso era num sábado. Eu falei assim, vou fugir. Aí, eu tava só com esses pensamentos assim, aí passou o Luan Miau, que era campeão mundial na época. Tava ele, um amigo meu assim, passou assim, e tava lá fazendo presença nesse evento, ele ficou perdido e tava procurando um banheiro. Aí olhou assim, e por que você tá triste aí e tal? Eu falei assim, cara, o cara correu da luta, assim, assado, e tava lá zoando na minha cabeça. Eu, pô, cara chato pra caramba, eu chateado, o cara me zoando, né? Do nada ele olhou assim, não sei quantos anos, acho que eu tinha 19. Pô, 19 anos, assim, assado, olhou, ligou pro Cristiano Marcelo. Pô, encontrei um gigante aqui e tal, pá, o menino é bobão, mas é gente boa. Aí foi assim, puta, velho. Aí o Cristiano, como é que ele é? Tem 1,90 m e 100 quilos. Ô, Cristiano, traz pra cá, traz pra cá. Pô, isso foi no sábado. No domingo eu só pensando, chegou na segunda-feira no emprego. Me manda embora.
Pedi pra eu mandar embora do emprego, mandou. Aí consegui umas passagens e fui pra Curitiba. Na cara dura. E eu falei assim, eu falei com meu pai, e aí, pai? Eu falei assim, É o que você quer, né? se der ruim, você volta. No pior das condições, você volta E pra você não casa. conhecia o Cristiano Marcelo ainda? Não conhecia, Zero. nada. Não sabia nem da fama dele. Porque a hora que você falou um baixinho encrespado no jiu-jitsu, você falou, opa, eu vou procurar um cara desse. O Cristiano Marcelo é... E era um cara que era, carro-chefe no jiu-jitsu, que era o que eu precisava, mas é um cara que dá porradaria. É um cara que foi técnico do Vanderlei, técnico do Anderson, participou desse game, foi atleta do UFC. Então, desde novo, além de ser técnico, ele foi atleta. Então, sabe como funciona os dois lados da moeda, né? E nunca teve medo do negócio. É que Não. tem até aquele caso engraçado que você falou do Vanderlei, que muita gente deve ter visto o vídeo Bota Pra Dormir, né? Sim. É ele no bastidor de uma luta, o Crazy Horse, não era? Crazy Horse. Isso foi muito engraçado. Isso aí contando pra gente. Isso foi o Vanderlei ia disputar o cinturão. Se eu não me engano, era contra o Arona, né? Aí até o Vanderlei falou isso no podcast que aconteceu. Eu tava lá e tava o Crazy Horse rindo pra um lado, olhando, cochichando. Aí os caras falaram assim, esse cara tá zoando com a gente. E o Cristiano era o cara que fazia as cobranças. Ele era técnico, mas ele era um cara que tinha que estar se provando sempre ali na shootbox. Aí os caras falaram assim, Cristiano, vai lá ver Resolve. o que esse cara tá arrumando. E o Cristiano foi lá e perguntou, o que tá acontecendo, você tá rindo aí pra galera e tal. Aí eu sei que o Crazy falou alguma coisa, do nada já saiu se embolando. E ali ele mostrou como que o jiu-jitsu é eficaz. Que o cara era um cara maior do que ele, embolou no chão e o Cristiano foi lá e apagou o cara, né? Acho que é um triângulo que ele dá, né? Deu um triângulo. É. Aí que Esse surgiu vídeo tá o no Bota Pra YouTube, todo Dormir. mundo assim, é engraçado Quem quiser demais, dormir, cara. Crazy Horse, Cristiano Marcelo. É Aí, aquele negócio que é do mundo da luta. Um monte de gente em volta, todo mundo respeitando, que deixa os dois resolver o problema dele. é que eu sei um ditado, mano a mano não é briga, mano a mano é esporte. Você até ali, então deixa os dois se virar. E aí você não conhecia essa fama. A hora que você chega lá em Curitiba, você começou a estudar mais sobre o Cristiano, aí você Sim. falou, tô com um cara nível que é a Não. CM System, né? A academia. A CM System foi eleita 3 vezes a melhor academia do Brasil. Pelo Brave, acho que foi ano passado, foi eleita a melhor academia do mundo pelo Brave, que é evento internacional. O breve do pessoal do Bahrein. Pessoal do Bahrein. Então, é uma academia que esse ano a gente fizemos, se eu não me engano, quase 100 lutas com 80 e poucos % de aproveitamento. Pô. Então, é uma academia que está crescendo cada vez mais e não perdeu aquela essência de não virar franquia, virar uma academia, quem quiser vai pra lá. vai para lá. E você entendeu? já tá lá 7 anos. Tô lá, não, faz 5 anos que eu tô lá. 5. 5 anos. Ah, tá. Fazendo, foi um pouco depois disso que você falou, verdade. E aí, Não, chegou lá... não, eu fui em 2019. São 4 anos. É, 4 para... foi mais 4 ou pra menos 5, 4, é isso 5 mesmo. anos. E como é que foi a partir do momento que você chegou lá? Você falou, opa, agora eu vou afiar com esse cara. Como é que foi o tratamento dele com você, imagina? Não, o Cristiano Marcelo sempre foi um cara... é claro que fica meio desconfiado, porque já quebrou cara com muito atleta, né? O cara que chega, bate, volta. Aí eu cheguei lá, só que sempre me tratou super bem. Foi sem casa, sem nada. Chegou lá... Cheguei lá, fui morar no alojamento da academia. Aí, morei na própria academia ali no alojamento e tal. Só que no começo era foda, porque aqui eu era o cara que batia em tudo na academia e tal, treinava com um, batia em um, batia no outro, fazia esse negócio. Cheguei lá, eu apanhei até pros caras de 50 quilos, porque o nível era muito diferente. Os caras que realmente atleta profissional que vive daqui, eu treino, dieta, treina 3, 4 vezes por dia, come certinho, vive a vida de atleta. E até então eu corria na BR, fazia barra, comia, achava que tinha que comer batata e fazia as coisas da minha cabeça, né? O grandão, vou lá, né? Cheguei lá, aí foi totalmente... Eu vi que eu precisava realmente melhorar. E a própria academia dá essa assistência de nutrição, fisioterapia, Hoje essas dá coisas que tudo. precisa. Hoje, naquela época não tinha, porque o espaço não era tão grande igual é hoje. Mas você tinha sempre aquele network, você ia pro Cristiano não vivido, Cristiano. Como é que faça dieta para perder peso, ele te aconselhava, ou então botava alguém. A gente ia estudando com os próprios atletas da categoria. Então, era muita troca de figurinha, né? Aí, comecei a treinar, comecei a desenvolver, até que eu fiz a minha estreia pela CM System. E foi bem rápido, se não me engano, a minha estreia, eu cheguei em fevereiro e estreiei em março. Que isso? E na época eu peguei um cara que era invicto. Só Deu que nem pra afiar o jiu-jitsu assim em um mês só. Não, e é porque surgiu a oportunidade. Que eu comecei a treinar, ele viu que eu não tinha medo, que eu era porradeiro, por mais que eu não era um cara tão técnico. Vai fazer sparring, faz isso, faço. Eu era à disposição. Quem mandava fazia.
Aí eu assim, cara, surgiu uma oportunidade. Você decide. Ele nunca fala assim, você tem que fazer. Só que ele nunca vai jogar você num buraco. Ele é um cara Ele que... sabia que tava te colocando porque podia confiar que você... Porque é o seguinte, ele só ganha se eu ganhar. E ele não quer dinheiro pouco, a gente fala dinheiro pequeno. Ele quer que a gente Cresça. cresça e quanto mais eu ganhar, mais ele ganha. Então surgiu a oportunidade, falou assim, ó, surgiu um cara aí, o cara é invicto na época, 5-0, teve umas passagens nos eventos aí e tal. E o evento seria ao vivo, no canal Combate, era o Max Fight lá em São Paulo. Eu acho que você ganha desse cara aí, bicho. Se você quiser, vambora. No meio pesado. No meio Você pesado. andava com 100 quilos, lutava com 94, Não, 93. não, na época pesava 95, lutava 93. Então tava pertinho. Eu era um moleque, não tinha um corpo não era tão desenvolvido, né? Aí, cara, falou assim, pô, vai querer lutar? Eu falei assim, eu não vou sujar meu nome, né? Se ele falasse pra eu lutar com um bicho de 7 cabeças, eu ia lutar. Eu queria me provar na academia que eu era digno de estar ali também, né? Senão, vambora. Aí fomos lá pra Caraguatatuba. Eu lembro que meu pai pegou o carro, saiu daqui de Santa Luzia, foi pra lá, 12 horas de viagem. Chegou lá, 25 segundos de luta, nocauteei o cara. Aí, Soco. um soco só. Aí foi lá, meu pai comemorou. Porra, filha da puta, vou ter que ir embora agora. Deu nem, 25 segundos. Ele chegou em São Paulo, nocauteei ele e foi embora. Mas, aí que eu comecei a ganhar o meu espaço na CM System ali, né? Aí, a partir daí, ele falou assim, opa, agora eu tô vendo que eu tô com um cara aqui diferenciado. Justamente. E foi só afiando jiu-jitsu a partir daí? Foi. Nessa época, eu não tinha nada de jiu-jitsu ainda. Por mais que tinha treinado em alguns lugares, totalmente diferente de você treinar na academia, que o cara foi pica do jiu-jitsu, referência. Ele é um dos poucos caras que treinou com os Gracies da família original ali, com Hélio Gracie. Então, aí eu falei assim, ó, Vitor, jiu-jitsu não tá afiado. Mas eu tenho uma tática. Só sei que ele me anunciou lá no Max Fight como faixa preta de jiu-jitsu. Pra quê? O cara do outro lado ficar com medo. Ficou com medo e não Você quiser me levar pra agora, baixo. né? Peguei a marrom agora. E aí depois, como é que foi o caminho até o UFC nisso aí? Pois é, cara. Muita coisa foi acontecendo. Tipo assim, por eu ter ganhado esse cara, na época é um dos caras que seria referência no MMA. Um cara que tava muito em alta. Quem que era? Era o Rodolfo Trator. Ah, sim. É o cara que eu lutei o contender pra entrar no UFC depois, que a gente se encontrou depois. Aí, qual foi a dificuldade depois? Achar adversário. Porque ninguém queria lutar comigo. Eu era um cara novo, que era bom de porrada. Ou seja, se tivesse um cara que era mais velho, se perder pra mim, ia ser feio. Porque tá perdendo pra um cara novo. E o mais novo não quer te pegar de E o mais novo não quer primeiro. pegar, porque seria um desafio grande. Então eu fiquei nesse problema. Aí eu consegui umas lutas e tudo mais, uns eventos regionais ali e tal. Até que veio a pandemia. Na pandemia, todo mundo parou. Falei assim, cara, por mais que eu tenha parado, eu mantive treinando. Falei assim, vou treinar porque uma hora vai que precisa, né? E comecei a treinar. Só que meu peso estava muito alto. Eu estava 19 quilos acima na pandemia. Boa. E treinando. Aí um dia, as coisas começaram a melhorar, porque em Curitiba fechou tudo. Aí eu voltei para Minas Gerais. Quando começou a voltar os trabalhos lá em Curitiba, porque eu trabalhava de segurança na época, as baladinhas começaram a voltar com restrição, aí eu voltei. Só sei que eu voltei, aí chegou o Cristiano Marcelo mandou uma mensagem. Falou assim, cara, surgiu uma luta lá em Dubai contra um ex-UFC. O cara, ele só saiu do UFC porque deu uns vacilos ali, mas um cara pica, mas é a oportunidade da vida. Você ganhar desse cara aí, e era a gente brinca, era a cereja do bolo, que já tava vindo de 5 vitórias consecutivas, né? Aí era só aquela vitóriazinha pra ir pro UFC da vida, né? Aí assim, está pronto? Eu, tô pronto. Todo dia. Vambora. Pra quando ele? Semana que vem. Aí eu, puta merda, semana que vem. Pegar um avião, baixar em Dubai pra lutar semana que vem. Perder 19 quilos em uma semana. Aí eu falei assim, aí perguntou como é que tá? Aí eu, tá bom, mestre, todo o peso já, pode marcar que tá tudo certo. Eu falei assim, vou deixar a oportunidade de ir lá pra Dubai. E você nunca tinha feito uma perda de peso desse jeito? Não, nunca tinha. Mas aí você
Quem te acompanhou? Eles te ajudaram lá? Não, é porque eu não pude contar também que eu tava com esse peso todo acima, né? Porque e não ia deixar eu lutar. Se eu soubesse que eu tava com esse peso aí, eu não ia liberar. Ele mesmo já falou isso várias vezes. Aí, o que que eu fiz? Quando ele desligou o telefone, eu tava até na barbearia tomando uma cerveja. Porque, Aí eu falei assim, caraca, já liguei pro amigo meu que morava na academia também no alojamento. Falei assim, ó, liga a sauna aí, que já vou fazer essa sauna agora. Vou começar agora. Já larguei tudo, preparei o material. Isso era acho que era uma sexta ou sábado. Eu ia viajar na segunda-feira de manhã. E a luta ia ser no próximo fim de semana ali, né? Só sei que eu fiz sauna. Cheguei, fiz sauna até dormir na sauna, acordei e tal. Perdi uns quilos, viajamos pra Dubai. Aí sei que na semana faltava perder em 4 dias 16 quilos ainda. Nossa. Aí conseguimos perder esse peso todo, foi sofrido. Uma semana sem comer nada, sem beber água e treinando. Aí o pessoal falou assim, pô, você não ficou fraco? Eu falei assim, pô, eu acho que a emoção na época foi tão grande que eu nunca tinha viajado pra fora. A primeira viagem logo pra Dubai. Eu trabalhava de segurança, ganhar em dólar. Falei assim, o quê? Eu vou correr. E o que você falou, às vezes o perder peso é mais difícil que a luta. Né? Mas acabou que eu perdi e lá tava 52 graus de sensação térmica. Então tava muito... Dá pra nem fazer sauna, era só andar na rua normal. E quando acontece isso, você pesa 24 horas antes da luta. Sim. Aquela pergunta que todo mundo faz. Você sai da pesagem e já manda aquele pratão de macarrão? Pô, primeiro a gente reidrata. Primeiro. Só que vai jogando, porque você vai jogando água no corpo ali, mas depois você vai comendo junto, pra dar um... Porque o carboidrato segura a água. Se você jogar só água, aí o cara daquela barriga d'água incha muito. Você tem que jogar o carboidrato junto. Mas aí eu começo a comer um macarrão, uma banana, aí como bastante. Aí o pessoal pergunta, quanto você recupera? Eu falo assim, geralmente eu recupero o peso que eu perdi na semana. Até 80%. Se eu perder 10 quilos, recupero 8. Quilos. Se eu perder 20, recupero 18 e por aí vai. De um dia pro outro, 10, 15 quilos. Isso mesmo. O resultado da luta você vai me contar daqui a pouquinho. A gente já sabe, né? Porque sabe da sua carreira. Mas eu quero que você conte um pouquinho como que foi isso aí, naquela pressão, né? Já sabendo que seria uma luta divisor de águas para você. Mas nós vamos chamar o intervalo. Já já a gente volta e vamos ouvir também daqui a pouco todos os casos do Vitor no UFC, o maior evento de lutas do mundo. A gente volta já já. Fica aí. Estamos de volta com Fala Campeão, o talk show da Rede 98, hoje com o nosso Vitor Petrino, nosso mineiro em ascensão cada vez maior lá no UFC, e que, como o nome do programa diz, eu já profetizei, nós vamos te ver campeão lá ainda, se Deus quiser, né, Vitor? Amém. E agora, voltando, antes de você me contar do resultado da luta de Dubai, a gente está falando desse processo de perda de peso, que a gente vê tanto, sauna, banheira, toalha. Não naquela época, eu não sei, porque você falou, essa primeira vez em Dubai, você fez a coisa meio corrida, entre aspas, até escondido, hoje eu acredito, mas que naquele momento ali, você consegue um acompanhamento médico, se não conseguir depois você vai fazer os exames, como é que é o pós isso também, né? Igual você falou, você recupera às vezes 10 quilos para a luta, e depois, como é que essa sensação, como é que você vai levando isso, como é que o corpo reage e entende isso? Sim. Primeiro eu falo, isso eu não recomendo pra ninguém. Claro. O atleta, ele tem que, por mais que o esporte, ser atleta não é saudável, mas o que você procurar fazer de mais certo saudável, é melhor, porque aumenta sua longevidade no esporte. Para perder o peso já é um processo complicado, questão de sauna, desidratação. A desidratação é um processo que pode levar o cara à morte. Você perde muita água, né? Sobretudo, você não perde peso, você perde água, né? Você perde água. E tipo assim, água é o que faz do seu corpo funcionar. É a mesma coisa você andar com um carro sem água no radiador. Chega uma hora que o motor vai fundir, que o corpo vai superaquecer. E você, além de estar fazendo o corpo superaquecer, fazendo um sauna, tudo, você está sem água para estar fazendo um processo de refrigeração do organismo. Você não tá sendo, às vezes está na sauna 2 horas, a sauna a 80 graus e não sai uma gota de água. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Então é uma parada que é muito prejudicial. Mas, igual eu falo, são oportunidades que surgiram e o preço a ser pago, né? Arrependo de maneira nenhuma, faria mais 10 vezes. Mas o pós que é foda, porque, beleza, perdi o peso, consegui perder o peso. Ganhou 80% dele pra luta, lutou bem. Lutei e tal. Uma semana depois você começa a ver o resultado dessa perda agressiva, que é o quê?
excesso de líquido no corpo, porque o corpo começa a acumular muito líquido, joelho, articulação, tudo mais. E até questão do cérebro, que o seu corpo não desidrata, tipo assim, vou desidratar só o braço ou só a perna. Você desidrata o corpo Em geral. todo. E você perde muito líquido na parte do cérebro ali também. Isso já foi comprovado. E na luta você o quê? Você toma uma pancada na cabeça. E tá sem o líquido para dar aquela amortecida. Então são muitas microlesões que acontecem pela essa falta de líquido, pela essa desidratação. Então é uma coisa que não recomendo e espero que futuramente a gente não precise fazer isso, né? Mas o esporte obriga a gente a fazer isso, né? Eu lembro que o Lioto, que foi campeão na mesma categoria que você está hoje, mas depois é aquilo, ele foi perdendo para os caras atléticos, mas ele falava que ele comia feijoada na semana, que ele não gostava de fazer perda de peso. Sim. Então, o Lioto pode cair para os médios, ele só lutava meio pesado, que era o peso que ele andava normalmente, né? Sim, é. Tipo assim, o correto seria isso. É você lutar no peso seu do dia a dia. Mas seu adversário não faz isso. Acaba que você tá ali no seu peso normal, aí chega um cara que vai lutar com você, no outro dia tá 15 quilos a mais do que você, É. duas categorias acima. Aí acaba que você perde muito, você perde em força, perde em velocidade, vigor físico. Por isso que o esporte obriga a gente a fazer isso, né? Pra gente ter uma... Tanto que tem o caso, o John Jones, que foi, né, um campeão também muito tempo na sua categoria, ele perdia muito peso para lutar. Ele falou, não, vou ficar mais pesado. Mas ficou mais de um ano subindo muito subindo mais o peso, pra né? fazer a adaptação para ele subir para descer novamente peso pesado. Você anda normalmente com 110 quilos, mais ou menos? O meu dia a dia vai entre 115 a 107, mas Ou seja, que daria uns 15 quilos normalmente que você perde, mas agora programado, né? mas em época de fim de ano igual agora, eu volto para Curitiba com 120, eu vou ter com 125. Nossa senhora, é muita É coisa. muito peso. É a comida mineira da sustância, né, cara? E ser acostumado a comer frango, batata doce, chega aqui uma feijoada dobradinha. Eu falo assim, perder peso é problema do Vitor do amanhã. O Vitor de agora Vou preocupar com hoje. E voltando pro hoje do momento que a gente estava. Então você fez isso tudo correndo, chegou em Dubai, continuou perdendo peso, bateu, e como foi a luta? Não, e falar, faltava 2 quilos umas 8 horas antes da pesagem. Já não tinha mais água para sair. Mais nada. Aí esse último dia eu comecei a dar uma fraquejada, né? Aí eu liguei, subi na esteira com capa, blusa de frio e tudo mais. Liguei a esteira, tô lá na esteira, andando, só caminhando, né? Do nada vem meu adversário, mais 5 russos fedorentos. Cola na esteira do meu lado e começa a correr. Eu olhei pra ele assim e tinha o meu amigo, que era o Miau, que foi comigo, né? Aham. Falei assim, quer saber? A luta vai começar agora. Ele vou botava correr no mais que ele. 5, eu botava 5,5. Aí ele aumentava pro 6, eu 6,5. Aí passou melhor, nós tava tipo assim, no 15, correndo Se lá, matando. uns 40 minutos já, bicho, pô, rezando pra não desmaiar. Aí eu até comecei a suar. Por fim, ele mesmo chegou, diminuiu, agradeceu, saiu. Quando ele saiu assim, eu só comi, desliga esse negócio aí, bicho. Foi ver, bati o peso. Era russo o adversário? Era russo. Pô, era russo, ex-UFC e ex-campeão do ACA e do ACB. Então era um cara que era uma encrenca. Aí, na hora da luta, eu falei com o Miau, eu não sei, mas eu vou tampar na porrada com esse cara aqui. E ele era mais em pé. Não, ele era do chão, né? Do chão. Mas que o russo, geralmente, russo é do sambo, né? É. Eles lutam um pouco em cima, mas joga pra baixo, mas não é nem no jiu-jitsu. Eles grampeiam ali e ficam ali trabalhando o grappling, né? Só sei que, pô, foi uma guerra, bicho. Foi umas lutas mais divertidas da minha vida. De bater, cair, levantar, tomar soco, levar chute, dar chute. Foi um trem, pô, foi uma luta que a galera fala, foi uma luta top. E por fim eu nocauteei ele no segundo round. Aí depois dessa luta aí que eu recebi a oportunidade de estar lutando o Contender, e posteriormente consegui o E a notícia, a Contender. hora que o Cristiano chega pra você e fala, ó, chegou aqui o convite pra você fazer Pô. o Contender do UFC. Aí Caraca. você fala, agora eu vou fazer a melhor luta da minha vida, né? Não, porque o Contender é a pior e mais difícil entrevista de emprego do planeta. Por quê? Para quem não sabe, o Contender é um evento que você luta para o Dana White, que é o dono do evento, junto com 2 matchmakers, e não tem plateia. É só para eles. E você tem que dar o show.
Ou seja, você pode até ganhar a luta, mas se o Dana White não gostar de você, vai falar assim, ó. Eu gostei dessa, é mais difícil entrevista de... Não tem LinkedIn que resolva Não, isso. você tem que estar ali. Se você perder ou se não é contratado, pode ser que você perca, mas você faça uma grande luta e seja contratado. E pode ser que você ganhe Morno não adianta. e não seja contratado. Aí eu falei assim, bicho, vai ter que ser aquela luta da vida. E só que o mais engraçado não foi isso. O meu adversário foi o cara que eu fiz a minha estreia no MMA em 2019 pela CM, que foi o Trator. A gente se encontrou novamente para disputar a vaga do contender ali, né? No próprio psicológico, o cara já vem mais enfraquecido. Não, vou pegar aquela tranqueira Não, de novo. e a gente tava assim, falando com o mestre falou assim, cara, de duas uma. Ou ele vai ser aquele cara acuado que vai ficar assim, pô, só que é perigoso, que é igual o rato acuado, que se você acua ele, ele que te ataca. Uhum. Ou vai ser aquele cara que vai querer descontar o ódio e aí vai dar ruim do mesmo jeito, mas dos dois vai sair alguma coisa. Aí veio a segunda opção, que veio o bicho nervoso, cara, o bicho era grande. Só que, pô, fizemos a melhor luta da noite, reverso, quase foi finalizado, joguei pra um lado, um jogou pro outro. Mas você nocauteou, porque eu lembro que a hora que você nocauteia, eu já vi esse vídeo, o Dana faz uma cara assim, né? Tipo, aí você falou, tô contratado naquela ali, né? Você, pô, saiu a guerra, eu esquivei de duas cotoveladas e mandei o gancho de esquerda. Aí, pô, aí caiu. Quando ele caiu, já olhei pro Dana White, o Dana White já tava doido, ele assim, assinei o contrato. Já fui pra ele, chamei de chefe, tudo mais, mas foi bacana, cara. Ganhei a melhor luta da noite, aquele evento. Não, aliás, você tem uma história aí no UFC contando essas 4 lutas, 2 foram a melhor luta da noite, né? Na real, uma foi a melhor luta da noite e a outra eu ganhei o prêmio de performance. Eu no UFC eu fiz 3 lutas, sendo essa a melhor luta da noite. A segunda, eu finalizei um cara que nunca tinha sido finalizado. E a terceira eu nocauteei o Modesto. E teve uma delas que foi que você deu o maior número de quedas da história do UFC, sendo que né, foi a estreia no... Tá na faixa marrom ainda e já deu o maior número de quedas do jiu-jitsu. Eu fiquei em o maior número de quedas e maior quantidade de tentativas de queda na história dos meio pesados no UFC. Desde que o UFC existe, né? Então, pô, a gente já fazendo história desde a estreia aí, né? Bacana. E esse último em Las Vegas eu também achei interessante que você revelou um lado que eu particularmente não conhecia, que você ganha a luta, vai sair lá sem camisa de short do UFC rodando Las Vegas e toca o menino da porteira no violão. Era o que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? Mas esse celular é foda. Mas foi bacana, que a gente fala que, pô, a gente tem que aproveitar o momento. Eu sou um cara que gosta de aproveitar bastante todo o contexto da luta, de tudo, realmente viver aquele momento que, pô, a gente treina 6 meses para lutar 15 minutos. Então tem que fazer aquele momento, o que você puder fazer, aproveitar e deixar ele eternizado. Foi o que aconteceu. A gente saiu de Vegas, a gente, pô, tocou uma viola, abordamos um artista de rua, pegamos um violão, ganhei $2, aquela brincadeira toda. Isso é coisas que vão valorizando cada vez mais aquele momento ali, né? Mas você já tem o dom da viola? Tocava já? Como é que é? Então, antes de mexer com luta, antes de ser lutador, eu mexia com música, né? Além de tocar em alguns lugares, fazia várias apresentações. Já gravamos umas faixas com o pessoal do Berimbau, trabalhando no estúdio. Ó, que legal. Junto com o projeto Valores de Minas. Fizemos o maior espetáculo de música com alunos de escola pública uma vez aí. Ó, que legal. Foi. E até hoje você toca uma viola? A gente desembola aí, né? Quando toma uma cachaça, aí que desembola mesmo. Então tem que botar uma música dessa boa pra ser sua entrada no UFC daqui a pouco. Botar uma bem tradicionalzona, de viola com sanfona, botar um sanfoneiro junto com você lá. Não, podem ficar atentos que a gente está planejando uma entrada especial para uma luta dessa aí. Qualquer hora vocês vão ver. Você tem que chamar um cara para produzir, que eu sei que é um cara que você gosta, que é seu amigo de Santa Luzia, teve com a gente aqui no Fala Campeão, que é o nosso Bruno Avelar. O Bruno é de Santa Luzia, é produtor, já produziu o DVD dos Menotti, contou aqui pra nós, ele pode produzir uma entrada pra você, vamos falar com ele. Não, o Bruno já tá mais do que escalado já, ele sabe disso. Brunão, um abraço aí, que pô, o bicho é foda. Eu acho que se botar na mão dele ali, o cara vai fazer... Ainda que morando lá em Orlando, já falou que desde que ele veio, tem assistido agora o Fala Campeão e tá adorando, então já fica intimado aqui, viu, Bruno? Você vai... Larga esse negócio de só ficar com César Menotti e Fabiano, que também estão devendo uma vinda aqui, e vão dar uma moral pro seu conterrâneo Vitor Petrino aqui, que vai ser campeão do UFC, eu tô te falando. Aí, ó. Pô, e o Bruno é um cara que desembola o violão ali zangado. E tem o poder do network, né? Um cara que tá ajudando milhares de pessoas aí. A gente falou isso aqui, bem bacana.
E me conta aqui, para frente agora, pensando nesse caminho aí, dessa possível disputa no título depois. O que você almeja para 2024? Vamos ter o UFC no Brasil, vamos ter alguns UFCs especiais, já tem alguma coisa em mente? Você teria um adversário que você fala, esse eu queria, porque eu sei que é o caminho, não é eu queria porque eu quero pegar, eu sei que no nível que você está, você pensa em chegar no topo. Para chegar no topo, acho que o próximo bom seria esse. O que você planeja para 24? Então, um cara que eu gostaria de lutar, mesmo que não sei se será campeão quando eu chegar, mas é um cara que eu tenho curiosidade, é o Poatan, que é o nosso atual campeão. Ele é um dos caras que eu gostaria muito de estar lutando com ele, sim. Então eu sei que eu tenho... Tem a mesma base sua, né? Souto, campeão de K1. Justamente. Então é um cara que, tipo assim, eu sei que eu tenho que... o caminho não é rápido, mas é um cara que eu almejo muito lutar com ele uma hora. Mas é isso. Esse ano eu pretendo fazer umas 3 lutas aí. Eu acredito que a próxima luta, se não for por um cara ranqueado, vai ser para entrar no ranking. E vamos ver. Diz que vai ter o UFC 300, que vai ser uma edição especial com várias lendas do MMA, que irá rolar em abril, e vai ter o UFC Rio. Eu falei assim, dos dois, que os dois seria muito bacana. Que lutar no Brasil, falar com você, só quem foi assistiu sabe como que é a Eu energia já ia falar, da porque torcida você lutou em brasileira. São Paulo também, é diferente? Sim, não. É outra coisa. O brasileiro não sabe brincar. Então, na torcida, em tudo, aquela animosidade, o famoso vai morrer, né, que começa a gritar, que pô, eu até arrepio quando eu lembro. Então, eu acho que uma das experiências mais surreais que eu tive na minha vida como atleta foi lutar no Brasil. E foi top, porque além de ter lutado no Brasil, pude levar minha família, meus amigos e tudo mais, nocauteei e ganhei o bônus de performance. Então foi o combo felicidade ali, Se né? fizer um UFC BH, nós vamos ter que trazer metade de Santa Luzia aqui para dentro, Nossa, então. se fizer um UFC BHE, vai lotar aquele Mineirão ali, só com parente. Nunca vi ter parente assim Família lá longe. grande. Nossa Senhora. Agora que você estava me falando uma coisa, Vitor, que eu penso muito, né, sabe que a gente já falou muito sobre isso, apaixonado por luta, e você está falando das lendas do MMA, e hoje eu vejo um caminho, não sei se posso chamar de perigoso, mas esquisito, que é as pessoas que às vezes saem do UFC, e a gente falou sobre isso. Eu acho que o ex-UFC ele tem porta em qualquer outro evento, qualquer outra coisa, seja aparição em outros eventos, ou continuar lutando, mas muita gente indo pro boxe sem luva. Sim. E eu tive essa discussão recente com alguns amigos, assistindo a luta que teve do Cigano com o Verdun, falando, pô, os caras nessa altura do campeonato ganharam tudo que eles ganharam, ambos que foram campeões, e é uma coisa extremamente mais violenta, né? Enquanto você começa o esporte desse jeito, ele foi modificando para trazer mais integridade para o lutador, para dar essa tranquilidade para o lutador, e hoje a gente vê um caminho reverso e com muita gente experiente indo para ele. Como que você vê esse movimento aí? Você já foi convidado? Você faria? Como é que você vê esse movimento de uma forma geral? Sim, esse aí do boxe sem luva, em questão de esporte, a gente já comentou, eu acho que é um retrocesso do esporte, porque você se machuca muito. É uma parada que, tipo assim, é claro que muitos defendem, ainda mais os mais antigos, falam assim, pô, na minha época eu tinha um Pride não tinha luva e tal, mas se botou a luva é porque tem uma razão, porque a gente já tem a vida curta, porque o esporte é soco, é muita coisa. Você, pô, lutar um esporte que sem luva, igual o boxe, que é só soco, além de quebrar a mão, quebrar o rosto, é muito, muito perigoso, né? Aí, só que o que manda é o quê? É o dinheiro. É um esporte que está pagando super bem, justamente pela falta de atletas. É claro que quem está começando ganhará menos, mas essas super lendas aí vão ganhar muito mais. Mas mesmo assim, eu acho que não sei se seria tão válido um cara que fez tanto pelo esporte, igual o Cigano e tal, mas seja uma luta, que foi uma luta muito boa de 2 lendas, mas está se botando à prova num evento sem luva e tudo mais. É uma coisa que, pô, o cara já fez o que tinha que fazer, tá ali e tal. Eu sei que quer gostar, quer mostrar que tem lenha na fogueira, mas acaba que se machuca demais, né? É o que você falou, o Pride antigo, você tem o MMA, você levava pro chão, agora só soco, só entendeu? na trocação ali. Antigamente no Pride tinha cara que nem trocava soco, o cara começava a luta lá, já batia, e era outra coisa. O próprio Rickson, que nunca perdeu, 90% das lutas era isso, ele brincava, entrava, jogava pro chão, acabou. Sim, e você concorda comigo que, tipo assim, o nível aumenta com o tempo.
Porque por mais que tinham caras muito bons naquela época, exemplo, era um cara do Muay Thai versus um cara do Jiu-Jitsu, um cara do Wrestling versus um cara do Taekwondo. Então era muito mais duelo de estilos. Uhum. Então os caras não eram caras igual hoje. O cara já nasce no MMA, o cara sabe tudo do esporte. O cara treina jiu-jitsu, treina Muay Thai. O cara chega muito pronto. Ou seja, era meio que amador. Então os caras não se quebravam tanto igual é perigoso hoje. Hoje você pega um cara, o cara tem toda uma equipe. O soco do cara pesa muito mais do que um cara naquela época. Sim. Entendeu? Pro MMA, que era um esporte recente, o UFC tem 30 anos. Se você for ver o boxe, pô, tá quantos anos só na Olimpíada? Então eu acho que o boxe é desde a primeira Olimpíada, se não me engano. Então é um esporte que já passou por várias coisas, Provas, né? entendeu? E o MMA não, o MMA pegava caras que eram entusiasmados com luta. Tinha cara que nem nunca treinou na vida e lutava o vale tudo. Eram os famosos brigões. Então o esporte evoluiu para o que é hoje, tem muito mais a evoluir. Isso é aquelas tradições foram, até naquelas academias do Rio, né? Uma época era o Vale Tudo contra o Jiu-Jitsu, depois as próprias academias de Jiu-Jitsu, ia pra areia, brigava, cheio desses vídeos Os caras se espalhados brigavam na no internet. shopping, não podia se ver, de balada. Aí levaram isso pro ringue, pelo menos transformou em esporte, né? Entendeu? Mas tipo assim, é uma coisa muito recente. Você não vê esse cara do boxe brigando assim, porque o boxe os caras conseguiu fazer a parada virar profissional. O MMA conseguiu agora também. Então é a evolução do esporte. Eu acredito que você pegar hoje um cara hoje, até do boxe profissional, com um cara que pô, treina só aquilo, botar ele sem luva pra lutar com o outro, então é quase que um assassinato E ali, até né, porque ó, bicho? tem uma coisa que é interessante, a gente até já falou sobre isso, mas acredito que muita gente que não acompanha o mundo da luta não sabe, que é aquilo, tem muita gente que termina uma luta, ganhou às vezes, ou perdeu, mas já sabia, mas tomou tanta pancada que só vai se dar consciência do que aconteceu no vestiário depois, né? Sim. Eu falo que Você já teve isso? já, várias vezes. Porque eu sou um cara que gostava muito de brigar. Sempre fui um cara brigão. Então teve luta que eu já apanhei muito. Você chega ali, você toma muito soco, muita coisa. Às vezes você tá nocauteado, continua a luta, você pode até ganhar ou perder. No meu caso, eu ganhei a luta, fui pro vestiário e fiquei assim, pô, quem ganhou? Que hora que eu vou lutar? Você não lembra nem o que aconteceu. Isso acontece muito comum no boxe, que é porrada. Ainda mais que a luva de 16 onças, né, maior, A ela luva maior tem os porém. A luva maior, ela preserva mais o seu corpo por aparentemente. fora, mas por Mas dentro por dentro, muito propicia mais mais impacto. edema, mais... E o MMA é um esporte totalmente diferente do boxe. A longevidade do atleta de MMA é muito maior, porque às vezes o cara luta, não dá um soco, pode botar pra baixo, trabalhar o jiu-jitsu e tal. Boxe é soco na cabeça. Boxe é soco o tempo todo, então é um esporte muito mais nocivo à saúde ali, né? É até isso que eu comento muito quando eu vejo esse movimento atual aí dos youtubers, dos famosos, achando, é legal, vai lá pra fazer um evento. Tá legal o evento, mas tem que se preparar, né? Não é Sim, uma não é brincadeira, qualquer você não pessoa tá jogando pode chegar. tênis, né? Você vê youtubers, músicos, esse negócio, tipo assim, é legal porque o pessoal começa a conhecer o esporte, mas é legal até certo ponto, porque também queima o esporte, que o pessoal acha que qualquer pessoa pode lutar. Aí tira a credibilidade do atleta que treinou a vida inteira para aquele momento, né? É uma coisa que, pô, você prepara um cara que joga a bola a vida inteira, chega um cara na arquibancada, pô, vou jogar, aí o cara vai lá, deixa o cara jogar. Então, entendeu? Até o futebol é perigoso, que esse cara machuca de alguma Entendeu? forma e tal. Imagina trocar soco. Imagina trocar soco. Eu acho que qualquer esporte é foda isso. E, tipo assim, igual eu falo assim, tem uns lados, os prós e os contras. O pró de estar divulgando o esporte, o ruim de, ao mesmo tempo, tá queimando. Porque você pega o cara e faz uma performance feia, o cara fala assim, pô, olha lá, esse esporte não tá com nada, o cara não sabe nem bater. E tá ali, entendeu? É foda esse negócio. E desses caras do esporte, assim, quem que hoje você gosta de, pô, esse cara eu gosto de ver luta dele, esse cara me ensina. Vamos tirar o Minotauro e o Vanderlei, que você já falou que é amigo, que a gente conhece, eu também particularmente gosto muito, de uma forma geral, assim, quem que hoje você pega, esse é um ídolo de certa forma, esse cara eu gosto de ver os vídeos antigos dele, eu tento puxar um pouco dele, quem que você tem, assim, no mundo da luta de uma forma geral, brasileiro ou não? Pô, cara, hoje eu falo que os caras que eu mais me inspiro são os caras que, pô, que eu treino junto. Tem o Eliseu Capoeira, que, pô, teve uma das maiores sequências de vitória no UFC. Já nocauteou o atual campeão dos 84, que é o Strickland. Ele nocauteou com o Giratório, não sei, teve quantos bônus. É uns caras que eu me inspiro muito.
próprio Miau, que foi campeão mundial, o Bufa, entre outros, Geraldo foi campeão da LFA. Eu falo que na academia nossa é muito grande, tem muita referência. Acaba que você fica vendo os caras de fora lutando, tem muito cara bom, é bom você também reconhecer que os caras são bons, mas, pô, a gente tem muita prata da casa que os caras são fenômenos. Então, hoje, pô, fico vendo os caras que treinam comigo, eu falo assim, caraca, bicho. E a diferença é você estar numa academia desse nível, né? Você tá o tempo inteiro se testando com a gente boa. Se testando e tendo referências ao vivo o tempo todo. Você vê os caras, pô, fazendo mágica no octógono ali, que é muito top, né? Você fala assim, pô, o resultado tá dando certo ali. Ah, interessante. E quem que você pega, então, desses caras aí? Eu ainda, você falou do Poatan, acho que dentro de uma sucessão. Você tem lutadores de uma forma geral, que foram ídolos, que você fala, pô, esse cara um dia, nem que seja lá pra frente, fazer uma luta de boxe, alguém que você falou, esse cara eu queria lutar com ele. Ah, com certeza. Dois caras que eu também gostaria de lutar muito. Um é o John Jones. Eu acho que, pô, o cara que é da categoria e não quiser lutar com o John Jones é porque tá na... Não por... Justamente por respeito. É um cara que, pô, é um cara excepcional. Voltou agora, já voltou ganhando cinturão e tudo mais. Então é um cara que eu gostaria muito de estar lutando com ele para ver como que seria. Só que eu queria também pegar ele numa fase no auge, que eu sei que é difícil, pela diferença de geração. E outro cara que eu queria lutar muito é o Ngannou, que é peso pesado também, que eu queria ver, assim, caraca, que o bicho é muito grande. Que fez uma luta de boxe recentemente com de o campeão. boxe contra o Tyson Fury. E, pô, quase ganhou. Deu um down no Tyson Fury, justamente. Teve um juiz que deu uma vitória para ele. Então é um cara que eu acho que tem uma força descomunal, é um cara que eu gostaria muito de ver como que eu me sairia com um cara desse também. Né? Mas no UFC, sob contrato, você não pode, ou pode, igual o Conor conseguiu? Não, eu acho que, tipo assim, se fazer uma... O UFC, ele gosta de participar, ele quer lucrar junto. Se surgir uma oportunidade que o UFC vê uma oportunidade de estar lucrando junto, com certeza ele faria. Deixa você fazer um boxe fora. É, com certeza. E você tem um estilão mais quieto, assim, né? A gente tava conhecendo antes. O que você acha desses caras, tipo um Conor McGregor, que acabou... Pra mim é um gênio para ganhar dinheiro, né? Quem não viu, vê o documentário dele na Netflix, a gente falou sobre ele. Claro que ele expandiu, não é só luta, tem, né, marca de uísque, marca de roupa, um monte de coisa que ele vai criando, mas queira ou não, ele virou um personagem por ter tido esse estilo. Então você tem caras como ele, né, que todo mundo quer pegar uma hora, como você tem também, que eu acho que é o seu mais o perfil, o russo lá, o Nagomedov, que é o... É o Khabib. Khabib, né, tá fugindo o nome dele, que aposentou invicto e super na dele sempre, né, o seu perfil é mais escalado, né, você é mais na sua. Mas como que você vê isso que a gente chama do trash talk aí dentro do... Isso aí motiva? Se um cara começar a falar demais, você chega com mais vontade ou você tenta procurar bloquear isso? Ah, eu prefiro que o cara fale muito, porque eu sou um cara muito tranquilo. Então, eu não sou um cara de provocar, eu não gosto de provocar. Mas eu gosto quando o cara me provoca, porque aí dá uma raivazinha dele, sabe? Acho que isso motiva mais a luta. Igual na minha estreia, que eu fui cumprimentar o cara. Na encarada. Na encarada, aí o cara tirou a mão e fez assim e tal. Eu falei assim, filha, vou te mostrar amanhã. Aí é uma energia e o público quer ver isso. O que mudou muito, tipo assim, o McGregor foi um cara que foi pioneiro nesse trash talk dele e fez dar certo. Que quem fazia isso antes, o pessoal vai lembrar que era o Chael Sonnen. Foi até com o Anderson, teve aquela polêmica toda. Então são coisas que motivam o esporte, porque tem gente que vai torcer a favor e tem gente que vai torcer contra, sabe? Então é uma coisa que motiva o cara querer assistir a luta. O que acontece hoje é que todo mundo quer imitar o McGregor. Aí é uma parada que perde a identidade dos atletas. Eu acho que cada atleta tem a sua identidade e tem que investir nisso. Mas eles estão vendo que também algumas coisas funcionam que promovem mais e acaba que às vezes fica muito show e menos luta, né? Esse que é o E foge do principal ali, que eles estão lá pra isso. O McGregor era um cara que xingava e tudo, chegava na hora da luta, fazia acontecer. Então, pô, é um cara que... Diferente do Chael Sonnen, né? Que foi muito mais falastrão do que campeão. Justamente, e o McGregor foi campeão. Entendeu? Então o cara tem que tomar cuidado do que falar e do que fazer. Eu falei igual o Khabib. Khabib não falava, mas chegava lá e fazia. Resolvia. Mas nervoso o Russão, que no final saiu na mão com o pessoal da equipe do McGregor. Né? Esses caras não aceitam muita coisa não, cara. É mais muçulmano assim, é uns caras que levam tudo muito a... Muita risca. Tanto que ele perde o pai, que era o treinador dele, falou, não faz mais sentido lutar sem meu pai, bum, cancela a carreira no auge e larga tudo. E ofereceram rios de dinheiro, e falei assim, por que você largou? Porque minha mãe falou que não é pra mim lutar. Acabou.
Acabou. Falei assim, então tá bom, né? E bom que o nosso Icão te acompanha e tá só incentivando cada vez mais, né? Se depender do Icão, eu luto até os 80 anos. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Tá Ô, dando Vitor, certo, né? Só tem como te agradecer. A gente está finalizando aqui o nosso Fala Campeão. Foi ótimo o bate-papo. Então, é o que eu falei aí, colocando. A gente só trouxe gente boa, campeão verdadeiro aqui até hoje. Você é mais um deles, uma simpatia, um orgulho para Minas Gerais. Então, a gente quer que os mineiros te conheçam também cada vez mais, né? Que eu acho que talvez em Las Vegas você esteja mais conhecido do que em Belo Horizonte. Com até por ter certeza, saído sim. daqui há muito tempo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que isso aí vai chegar em breve, porque é consequência de um trabalho dedicado, igual você faz, contou pra gente como faz, e eu sei que você faz, e eu tenho certeza que você será coroado por tudo que tiver de melhor aí. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e volte sempre. Pode deixar o seu recado final aí também para os nossos telespectadores. Isso aí, eu queria agradecer você por esse espaço aqui, né? Por estar aqui hoje conversando com vocês aí também. E é sempre uma honra, né? Estar aqui, de onde eu vim, estar aqui hoje, poder falar com esse público mineiro, não só dos de Minas, mas do Brasil inteiro que nos acompanha aí. E é isso, vamos com tudo, fazer história devagarinho, né? Eu sei que tem muita coisa pela frente aí, muita coisa para acontecer, mas aos poucos a gente vai conquistando nosso espaço. Sei que tem coisa boa para chegar aí, campeão em breve. Se Deus quiser. Isso aí. Tamo junto. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Valeu. Pessoal, obrigado por estarem aí com a gente mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta com o nosso Fala Campeão. Um abraço. Tamo junto. Heia.